Mas eu quero ter a oportunidade também de não só falar da imprensa e falar dos políticos, que eles que merecem ser cobrados também. O Senado, como você falou aqui, tem duas pautas muito importantes para serem passadas. Davi Alcolumbre não quer passar do crime organizado e também dos ministros do STF. Como é que você avalia os nossos senadores e o papel do Davi Alcolumbre? Bom, deixa eu perguntar a vocês. Quais foram as realizações da CPI do crime organizado até agora? Alguém sabe me dizer? Não. Quais foram os avanços contra as facções? Comando Vermelho, o PCC? Alguém sabe dizer? Não sei. O que a CPI do crime organizado fez até agora para combater os mercados ilícitos do Brasil? Para combater a venda clandestina de combustível, de peça de automóvel, de medicamento, de cigarro. Mais de 50% do cigarro vendido no Brasil é clandestino. O que a CPI do crime organizado fez até agora? O que a CPI fez, que a gente sabe, é embarcar nessa canoa do Banco Master. Todo mundo quer os seus 5 minutos de fama, né, do Banco Master. E mais, o que eles fizeram foi tentar colocar o foco do escândalo do Banco Master em cima do governador do Distrito Federal. Por que colocar o foco lá? Ora, é lógico que o governador do Distrito Federal provavelmente tem explicações a dar por causa da história do BRB, mas vocês acham que ele é que tem as maiores explicações a dar no meio desse escândalo? Por que colocar esse foco lá? Então, eu acho que a gente tem razão para dar um passo para trás e olhar com desconfiança. E até entender, não estou defendendo, eu discordo de inúmeras decisões dele, mas até entender a postura do Alcolumbre neste caso. O senador, relator dessa CPI do crime organizado, é o autor do projeto das fake news. Vocês lembram? Sim. Aquele projeto para amordaçar as redes sociais? Ele foi o autor. Ele também foi o relator no Senado do projeto antifacção. O projeto antifacção foi relatado na Câmara pelo Guilherme Derrite, que fez um texto maravilhoso. Esse texto chegou no Senado e foi quase que totalmente desvirtuado. Salvo engano, esse senador, inclusive, incluiu um imposto dentro do PL antifacção. Meu Deus. Isso voltou para a Câmara, o texto foi consertado de novo, mas então, olha aí, os antecedentes são esses. E agora está com esse desejo de colocar o Ibanez lá na CPI. Mas, assim, o que isso tem a ver com a essência da questão do crime organizado? O problema são as facções. Esse é o problema central. E aí eu pergunto mais uma vez, o que foi que a CPI do crime organizado fez até agora para atacar a questão das facções? E você é a favor de colocar as facções aí como terrorista? Claro, qualquer coisa, Emílio, que a gente faça que prejudique a vida das facções é boa para o Brasil. Isso, no mínimo, possibilita a utilização de outros mecanismos de controle de lavagem de dinheiro, de coibição das atividades dessas facções. Talvez, não seja a medida mais urgente e mais eficiente. Agora, como é que você pode ser contra uma medida que vai dificultar a vida dos bandidos? E aí você ouve a explicação de alguns políticos para dizer que não, isso vai dar aos Estados Unidos a desculpa para invadir o Brasil. É uma coisa tão infantil, tão pueril, que você começa a desconfiar que tem alguma coisa por trás. Agora o mercado é imenso, hein, ô Mota? Puta merda, você viu? 50 toneladas de maconha aí na Maré, hein? Puta merda, o mercado é grande, hein? Pelo amor de Deus, vai fumar maconha. Porra. Hein? 50 toneladas. Dá pra um final de semana. Só na Maré. Parabéns. Show do Planet Ramp. Eu vou fazer um break para a rede de rádio agora, para todo o Brasil, acompanhando a gente aqui no Pânico. Muito obrigado pela sua audiência, a presença ilustre hoje do Mota falando com a gente no Rio de Janeiro. Roberto Mota, @Roberto Mota Oficial. É isso aí. Vamos fazer o break, Reginaldinho? Então eu faço o break. Vocês têm perguntas, por favor? O consórcio midiático traz uma nova notícia aqui, Emílio. É do G1.
Eu gosto de dar os nomes aqui, porque Claro. vou dar o meu. Não, supostamente. Dados da Receita apontam que Master pagou 80 milhões para a esposa de Moraes. O Banco Master declarou à Receita Federal pagamento de 80,2 milhões para o escritório Barsi de Moraes, que é a advogada Viviane Barsi, mulher do ministro. A gente está vendo alguns ministros tendo relações com o Banco Master. Como que a gente vai avaliar isso? E se o Davi Alcolumbre também não passa essa outra pauta no Senado, quem que vai julgar o juiz? Essa é a minha pergunta. Nessa carona, só um segundinho, tem lá saiu no G1. G1 Consórcio. Consórcio. Tem no G1 aí, Mota, junto com essa notícia que é sobre o Lula. O Lula que tá aí, essa notinha aí, por favor, Dede. Aí, ó. Lula diz que caso Master afeta a imagem do STF e revela a conversa com o Moraes. Ele falou, Moraes, você precisa resolver isso, porque isso pode manchar a sua biografia. Inclusive da Cantanhede, na sequência bota da Cantanhede aí, que o nosso querido Alba trouxe. Tem muitas notícias do consórcio. A Cantanhede, ela fez um artigo ontem, né, que o título é o seguinte: o mundo está caindo na cabeça de Moraes, mas o ministro e o STF fingem que não é com eles. E no corpo do artigo, ela diz o seguinte: Moraes, que deixou de ser Xandão. Isso eu achei incrível. Foi Moraes, reduzido. ela reduziu já. Ele que deixou de ser Xandão, age e decide como se nada tivesse acontecido e como se a delação premiada de Vorcara não estivesse no horizonte. Então, assim, deixou de ser amigo. Ô, Mota, você que é um cara esclarecido, o que estão colocando na água dessas pessoas, meu querido Mota? Diga pra mim, Mota. Emílio, eu observo isso e penso o seguinte: desde 2019 que as instituições desse país perderam o rumo, né? Eu estou lembrando aqui do inquérito das fake news, com o judiciário abrindo inquéritos de ofício, um juiz que é vítima, julgando um caso no qual ele é vítima. Na verdade, ele é vítima, ele é investigador, ele é promotor. A gente viu o retorno da censura. A gente viu o X ser retirado do ar. Lembra disso? Ele ficou um mês fora do ar. E o consórcio estava de boa. Estava aplaudindo isso, dizendo que era pela democracia, que era justificado. Bom, eram violações graves do devido processo legal e de direitos fundamentais. E a grande mídia estava de boa com isso. De repente, entra um elemento novo, que é um potencial envolvimento com o escândalo de corrupção. Aí parece que foi uma gota nesse balde da mídia e ela resolveu que agora não dava mais, que agora se passou de todos os limites. Mas e tudo o que aconteceu antes? Fica por isso mesmo? Porque a mídia só está falando agora dessa parte nova. Mas e a parte antiga? Eu pergunto a vocês, se ficar comprovado, de todas as formas possíveis, que houve um envolvimento de um ministro com esse escândalo, o que acontece com tudo que o ministro fez antes? Com as ordens de prisão, os julgamentos, os inquéritos, as investigações. Se esquece tudo isso? Ou a gente acha que o que aconteceu antes está de boa, só o que vai acontecer a partir de agora é que está ruim? Então isso aqui me incomoda, olhar para essa indignação e ver que ela é extremamente seletiva. Eu apoio a coragem dessa mídia de finalmente conseguir enxergar a realidade do Brasil, mas essa visão continua sendo seletiva e parcial. Mas qual vai ser a consequência disso, Mota? O que você imagina que vai acontecer? Porque, por exemplo, isso aí tem que ser esclarecido pelo ministro, porque está saindo todo dia. Não é possível, né? Que vai chegar uma hora que, alguma manifestação. Como é que você... Tem algumas hipóteses, Emílio, né? Primeiro, essa investigação, quando ela for terminada, tem que ser oferecida uma denúncia. E quem oferece a denúncia é a Procuradoria-Geral da República. Que é o Janot, que é a PGR, né? Se a PGR resolver que não aconteceu nada demais
e não oferecer a denúncia, nada vai acontecer. Essa é a realidade do Brasil. Depois, passo número 2. Vamos supor que a PGR ofereça a denúncia contra um ministro ou contra 2 ministros. Ele oferece essa denúncia para quem? Para o próprio Supremo. É assim que funciona. Então, o PGR tem que decidir oferecer a denúncia, o Supremo tem que decidir aceitar a denúncia. E aí, quem julga? O próprio Supremo. Bom, aí a gente já pode ter uma opinião formada sobre a probabilidade dessas coisas acontecerem e qual seria o resultado. Há outras alternativas, né? Esquecendo a parte jurídica, há sempre a alternativa do Senado acordar e resolver dar andamento num processo de impeachment. O que aconteceria, né, se o Senado fizesse isso? Os ministros ou o ministro perderia o seu cargo, mas continuaria com a sua vida normal. Poderia até trabalhar como advogado, poderia até trabalhar no escritório da própria família, advogando junto ao Supremo. Não teria nada demais, né? Porque o impeachment, ele apenas retira a pessoa do cargo. Ele não dá nenhum tipo de punição. E a última probabilidade, a última hipótese, que os juristas dizem que a probabilidade é quase zero, seria o tribunal, mesmo sem impeachment, mesmo sem denúncia, resolver que, olha, aqui se cruzou uma linha. Então, nós vamos aplicar uma punição disciplinar, que poderia ser até a aposentadoria obrigatória do ministro. Probabilidade que as pessoas, quem entende disso, diz que a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. É porque o Supremo, ele extrapolou, né, na atribuição dele, porque o Supremo é o quê? É ver a Constituição lá, mas guardião da Constituição. Mas aí até o orçamento, eles entraram no orçamento na época da pandemia, lembra lá na época da pandemia? Entraram em lei, fizeram lei e tal, e ficou confuso, né? Aí as pessoas ficam, o povo fica confuso, né? Que é o que falam que é como é que vocês chamam de segurança jurídica? Segurança jurídica, né? Essa a segurança, a gente perde a segurança, a gente não sabe mais o que vai ser decidido, né, Mota? E, porra, é complicado isso, né? O que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, Emílio, é, em certa medida, um fenômeno mundial, mas que acontece aqui da forma mais extrema, que é quando o nível superior do judiciário se coloca como decisor de última instância em todas as questões. O judiciário diz isso com clareza, né? A nossa Suprema Corte. Tudo é provisório até que seja decidido pelo Supremo. Não é assim que funciona uma república. Em uma república, às vezes a última palavra é do judiciário, às vezes é do executivo, às vezes é do legislativo, depende. Mas aqui, hoje em dia, o legislativo é inteiramente subordinado à Suprema Corte. O legislativo pode resolver o que quiser, aprovar lei, aprovar PEC, qualquer coisa está sujeita a uma verificação posterior da Suprema Corte. Isso é um absurdo. Isso é um ativismo judicial levado às últimas consequências. Inclusive, tem várias declarações de ministros dizendo isso, que se extrapolou o poder do judiciário. Só que a gente não vê esse mecanismo retrocedendo, né? Ele só avança. Então, tudo no Brasil, agora mesmo, tem essa questão aqui da operação policial do Rio de Janeiro, vai para lá, da eleição fora de época do Rio de Janeiro também, foi para o Supremo, tudo termina no Supremo. E isso é uma situação absolutamente absurda e insustentável. Você tem pergunta, Albeta? Eu quero saber do Mota, né? De toda essa CPMI aí que pode acontecer, da delação aí do Vorcaro, se você realmente acha que essa delação vai acontecer. Porque todo mundo está esperando essa delação, né? E uma delação que vai reunir aí, que eles mesmos chamam de a delação do fim da República. Você acha que realmente isso vai acontecer se tiver pressão popular e pressão da mídia? Eu acho que a pressão popular é irrelevante. Sim. E eu acho que a pressão da mídia é uma pressão autorizada. Eu não consigo imaginar que isso aí está sendo feito ao arrepio do poder. Eu acho que essa delação vai acontecer sim, porque interessa para algumas pessoas,
mas eu tenho pouca fé nas consequências delas. Eu me lembro de algumas outras delações, vocês vão lembrar também, né? De políticos contando as entranhas da corrupção brasileira, e a gente pensou exatamente isso. Olha, isso aqui é um ponto de não retorno, né? A partir de agora, no Brasil, vai tudo mudar. E várias dessas delações foram anuladas. As evidências foram apagadas. O dinheiro foi devolvido às pessoas. Vamos lembrar disso. Isso acabou de acontecer aqui no Brasil. Por que dessa vez vai ser diferente se os atores são os mesmos? As pessoas são as mesmas. As ideias são as mesmas. Né? Então, por que dessa vez seria diferente? Eu sou otimista, mas eu não consigo achar um mecanismo que vai fazer isso acontecer, sabe? Você tá falando aí, a saída é o Terminal 3 aqui de Guarulhos. E agora o Galeão também. Agora o Galeão tem voo agora para Nova York. Você tem uma saída boa aí, Mota. Aqui tem o Terminal 3. É a única forma. Mota, pô, obrigado aí você ter participado do programa hoje, dando um show aí. O Mota continua aqui na programação da Jovem Pan, fazendo lá às 6 da tarde o Pingos com essa equipe do jornalismo da Jovem Pan. Você tá lindo, Mota. Desculpa falar isso. Obrigado, Emílio. Tá no shape. Você tá no amanhã, shape. Amanhã eu tô aí em São Paulo, vou almoçar com vocês lá na Dirce, hein? Fechado. Vamos lá. Sami vai pagar amanhã. Vai. Valeu, Pode Mota. pedir ele chegar no horário. Deixa eu colocar aqui as redes sociais. É Roberto Mota com 2 T's, Roberto Mota Oficial, para você seguir o Mota aí nas redes sociais, na internet. Instagram. É isso aí.